Boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus aí? Nossa, que felicidade é essa? Foi tão fraquinho. Vamos ver mais uma vez. Quem está feliz com Jesus? Melhorou. Irmãos, nossa, que louvor lindo. Pastor Juan, parabéns para a sua equipe. Quão gostoso estava aqui ouvir esse louvor nessa noite. Eu gostaria de pedir que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias em João, capítulo 5, versículo 6 a 9. Nós vamos fazer essa leitura do João, capítulo 5, versículo de 6 a 9. Como diz um irmão nosso aqui, Gênesis, Êxodo, João, Apocalipse. Ele não está aqui, não vou citar o nome dele. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Está ficando curto. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo, compartilhando a palavra do Senhor, para que o Senhor possa, no final, estar conosco, ó Pai, sempre como o Senhor está, nos abençoando, cuidando e nos livrando, Senhor. Pai amado, que cada um possa sair daqui cheio do Teu Santo Espírito. As pessoas que estão nos assistindo também pelas nossas redes sociais, possam estar cheios do Teu Santo Espírito. Assim nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem é graça. O título, bem que podia ser A Bondade de Deus. Que música que tocou a hora que o louvor estava falando aqui conosco. A gente estava louvando ao Senhor. Mas o título da nossa mensagem é: o que Jesus fez por mim? O que Jesus fez por mim? É uma coisa que a gente não para pensar. Muitas vezes a gente entra no automático e não lembra o que Jesus fez por nós. Deus vem me tocando, vem me incomodando sobre essa mensagem, principalmente porque a gente pede muitas coisas para Ele. E eu sou professor de educação física, sou treinador também de handebol, e Deus tem feito tantas coisas para a gente, Jesus tem feito tantas coisas, e no começo do ano, o que a gente queria, o que era a nossa intenção? Era chegar na fase final dos Jogos Estudantis. E aí nós fomos passando de fase, passamos a fase intermunicipal, a fase regional, e estamos na final que a gente queria estar. E aí, passamos a fase de grupo em primeiro lugar, e nós iríamos ter uma semifinal muito difícil, agora, no finalzinho de junho, lá em Anápolis. Estava lá no quarto do hotel, no nosso momento ali de devocional, e aí, o que a gente faz? Vai pedir, né? Senhor, se for da sua vontade, que a gente possa estar na final no domingo.
E aí Deus toca no meu coração e fala assim: o que eu já fiz por você? Por que você já está pedindo de novo? E aí, tentando orar, e vinha de novo. O que eu resolvi? Eu vou escrever o que Jesus já fez por mim. E dá-lhe. E fui escrevendo, e fui escrevendo, e fui escrevendo, fui escrevendo. Irmãos, e fui. Aí eu peguei e virei a folha. Quando eu virei a folha, eu vi assim: e o que você já fez por Jesus? O que você já fez por Jesus? Aí eu voltei a folha. Agora eu vou escrever de novo, né? Enquanto eu estava falando o que Jesus fez por mim, a caneta corria para Jesus. Chegou na metade: Senhor, me ajuda, o que eu já fiz por você? Senhor. E aí eu fico pensando, quanto nós somos ingratos. Quanto que nós, seres humanos, nós somos ingratos. Quantas coisas Jesus já fez por nós, e nós, não satisfeitos, acabamos de receber, e esquece que já foi feito, e pede de novo. Como nós somos ingratos, irmãos. E aí eu faço esse desafio para vocês. Escreva. Tudo que Jesus, tudo é muito, né? Mas o que Jesus já fez por você? O que Jesus já fez por você nos últimos 10 anos? Ah, não, mas nos últimos 10 anos minha memória é fraca, eu não vou lembrar. Então eu vou facilitar, dos últimos 5 anos para cá. Não, mas ainda assim, muito tempo, né? De um ano para cá. Na nossa casa de luz, que a gente leva a mensagem, um ano retrasado, a gente fez uma cartinha para nós mesmos abrirmos. E aí, tanta coisa que estava ali, algumas coisas, alguns pedidos que a gente fez para Jesus, já tinha sido, Jesus tinha nos atendido, outros não. Outros a gente até tinha esquecido que queria, para ver o tanto que nós somos ingratos. A gente quer as coisas, mas não sabe se queremos mesmo. Mas o que acontece, irmãos? O quanto nós somos ingratos. E falar de ingratidão é interessante porque, como eu falei, sou professor e técnico de handebol, Deus me abençoou para eu ser, agora em julho, estar com a seleção goiana de handebol cadete de 15 a 16 anos, na cidade de Campo Grande. E aí é interessante, para os irmãos aí que gostam de futebol, eu falo que todo mundo tinha que ser técnico alguma vez na vida. Principalmente quando você tem elenco. Quando você tem muito elenco, a gente pega... Aí a gente não está acostumado que ter 16 atletas no banco, você tirar um e colocar outro é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil a gente criticar o técnico do futebol lá. Ah, podia ter colocado fulano, podia ter colocado ciclano, esse cara não sabe quem que é esse, mas a gente, isso eu passei a experiência de que as pessoas lá no YouTube falam, tira fulano, coloca fulano, mas a gente sabia por que não colocava, porque não colocava. Então assim, só fechando aspas, para os irmãos a gente não critica mais, hein? Ou então vai viver a experiência. Mas por que eu estou falando sobre o Campeonato Brasileiro? Porque nós somos ingratos. A primeira coisa que eu falei para as meninas numa reunião online, e a minha filha está aqui, não deixa, né? Mentir isso. Fica vermelhinha, coradinha, gracinha. Ela fica vermelhinha quando fala dela. O que acontece? Eu falei, olha, gente, sejam gratos. Estejam gratas. Por quê? Porque muitas meninas queriam estar aqui no lugar de vocês. Vocês são 16, 17, só poderia ir 16 para o jogo, então uma tinha que ficar de fora. Mas nós temos que estar gratos, pode ser que algumas não vão conseguir participar do jogo. Beleza, então todo mundo grato, todo mundo feliz? Sim. Chegamos lá, reforcei. O que acontece? Logo depois do primeiro jogo, vem uma, eu não gostei de ter ficado de fora. Isso porque uma hora antes estava feliz, estava concordando. Então, olha só, como passou rápido.
E conosco somos desse jeito. Nós fazemos desse jeito com Jesus. Jesus nos dá. A gente faz igual criança quando pega um brinquedo. Não quero isso mais não. Nós esquecemos das coisas que Jesus fez por nós. Então, olha só, a Bíblia nos relata várias realizações de Jesus. Quantas coisas Jesus fez. E João, no finalzinho, no último versículo, ele vai falar que nem todas as coisas do mundo poderiam ser escritas, porque não ia caber. Isso eu parafraseei agora, mas depois vocês podem dar uma lida lá, no último versículo do Evangelho de João. Mas a Bíblia relata curas físicas, milagres. A Bíblia vai relatar libertações, perdão de pecado. Aí, ó, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fossem escritas, cuidado que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então Jesus fez muitas coisas. E aí, o que é mais interessante, o que Jesus mais fez? Interagir com as pessoas. Como Jesus interagia com as pessoas? Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas somos nós. Nós é que julgamos. Nós que batemos o olho e falamos, não gostei de fulano, não gostei de ciclano. E olha só, a palavra do Senhor vem trazer aqui, que nessa história, nesse pedacinho que a gente estava lendo, Jesus estava indo para uma festa, a festa dos judeus. Então Jesus quis ir estar com os judeus. Contudo, chegando lá, ele entra pela porta das ovelhas. Se a gente for ler, Neemias vai reconstruir os muros e ali tem várias portas. E cada porta tinha um nome e cada nome um significado. E a porta das ovelhas, pastor sabe? E a porta das ovelhas, ela tinha um significado que era a porta onde que as ovelhas que eram destinadas para o sacrifício entravam. Não foi por acaso que Jesus escolheu essa porta, porque ele foi a nossa ovelha, ele foi o nosso sacrifício. E ali tinha um tanque, e esse tanque, que de tempos em tempos descia um anjo e movia as águas. E ao mover as águas, aquele que primeiro descesse era curado. E aí Jesus, o que acontece? No meio daquele tanto de gente querendo o seu milagre, ele viu esse homem no meio da multidão. Eu aprendo que Jesus te vê no meio da multidão. Jesus te vê com a sua necessidade, com a sua dificuldade, como ele viu aqui esse homem. E aí o que me chama a atenção, também aqui nesse texto, é que esse homem tinha tanto tempo, Jesus viu, mas Jesus faz uma pergunta. Parece até ironia. Queres ser curado? Quer ficar são? Parece até que é uma ironia de Jesus, sabendo que aquele homem passava, quanto tempo que ele passou assim, nessa situação? Quanto tempo que ele passou vivendo aquela enfermidade? Mas aí, irmãos, sabe por que Jesus pergunta? Porque ele quer saber se nós realmente queremos a bênção dele. Jesus, quando te perguntar, não pensa que ele não sabe o que você está passando. Ele sabe. Mas ele quer que você fale para ele o que você está passando. O que você precisa, ele quer que você externalize para ele. Procure ele. Fale com ele.
Muitas vezes nós nos guardamos, ficamos fechados e não procuramos aquele que pode resolver os nossos problemas. Falamos para quem não pode e não falamos para quem pode. E aí, quando a gente vê aqui, Jesus faz essa pergunta: quer ficar são? O melhor é a resposta do homem. Ele provavelmente, com certeza, não sabia que era Jesus. Porque ele vai responder: olha, Senhor, eu não tenho ninguém, um homem que pode me colocar dentro do tanque quando a água se move. E quando eu tento, alguém já entrou no meu lugar. A resposta desse homem, eu tinha que falar assim: sim, eu quero. É o que Jesus espera de nós quando ele faz uma pergunta. Qual é o seu problema? Qual é a dificuldade que você está passando? Você quer sanar essa dificuldade? Quer acabar com esse problema? Porque muitos de nós, às vezes, gostamos do problema. Já imaginou, irmã? Se alguém pega, não, meu probleminha de 30 anos aqui comigo, vou tirar, vou ficar manco, vou ficar torto. Ele estava me segurando. Então, nós temos que realmente querer a bênção do Senhor nas nossas vidas. E aí Jesus fala para esse homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te, toma a tua cama e anda. O que ele fala para você? Olha, irmão, meu filho, você está com um problema, eu já te abençoo, eu estou te abençoando. Levanta, toma a tua cama e anda. Agora você precisa agir. Sabe por que muitas vezes a gente não recebe a bênção do Senhor? Porque a gente não toma posse da bênção dele. Nós temos que tomar posse da bênção que o Senhor tem para nós. Nós temos que tomar posse daquilo que Ele entregou para a gente. Porque se a gente pede e Ele nos dá, eu tenho que tomar posse e segurar nas minhas mãos. E o que esse homem faz? Esse homem ficou são, levantou, tomou sua cama e partiu. Esse homem obedeceu à voz de Jesus. Quantas vezes a gente vem num culto como esse aqui, a gente ouve, fala que a sua bênção chegou, e a gente não toma posse. A gente deixa a nossa bênção passar. E eu ouvi uma história uma vez, na nossa casa de luz, um senhor estava afogando. E afogando no rio, e aí passou um rapaz na canoinha a remo: vem, sobe aqui. Não, Jesus vai me salvar. Aí passa um pouquinho, vem um cara no jet ski: sobe aqui. Não, Jesus vai vir me salvar. Não tá bom não, vem um cara na lancha. Não, Jesus vai me salvar. E aí vem o iate: Jesus vai me salvar. Vem um transatlântico, olha o exagero, né? Transatlântico no Rio. Aí vem o transatlântico: Jesus vai me salvar, precisa não. Aí o cara morre afogado. E aí ele vai chegar na frente, na presença de Jesus. Mas, Senhor, o Senhor não foi lá me salvar? Eu falei: meu filho do céu, eu te mandei uma canoa, te mandei um jet ski, uma lancha, até um transatlântico no Rio, e você não quis. Aí agora vem fazer parte comigo aqui, né? Olha só, muitas vezes nós fazemos com a bênção do Senhor a mesma coisa. Nós não queremos. Porque é facinho demais de eu ficar com a minha muletinha. Senão, como diz, né, vai dar problema na coluna. Então, irmãos, a gente vê que a Bíblia relata muitas coisas que Jesus fez. Mas, sabe o que é interessante? Hoje mesmo, nós podemos relatar aquilo que Jesus fez para nós. Quantas pessoas vieram aqui e testemunharam as bênçãos que o Senhor tem feito? Na segunda-feira à noite, nós tivemos, na nossa oração, nós tivemos 2 testemunhos aqui. As coisas que Jesus tem feito. E sabe o que é melhor? Ele continuará fazendo. Jesus já fez muita coisa por mim. Jesus já fez muita coisa por você. Onde está a nossa gratidão? Onde está que a gente reconhece os feitos de Jesus por mim e por você? Sabe,
Comece a anotar, irmão. Comece a ver, a externalizar a bênção que o Senhor te dá todos os dias. Na Covid, quão maravilhoso foi para mim. Eu sei que muitas pessoas perderam entes queridos, pessoas próximas, pela Covid. Mas quantas pessoas também não perderam ninguém? Quantas pessoas a gente viu entrando em pé e saindo no caixão? Mas teve pessoas também que entraram e saíram. Nós tivemos um irmão que falou, olha, que chegou com Covid e com falta de ar, e falaram para ele, olha, se você não melhorar de hoje para amanhã, vai ter que entubar. E ele relata para a gente que na angústia dele, na oração, lá na UTI que ele estava, o Senhor mandou um anjo na vida dele. Mandou um fisioterapeuta pulmonar e falou assim para ele, olha, eu vou te ensinar uma coisa aqui para você fazer. Vai doer muito, mas você faz, porque se você não melhorar, vai ser entubado amanhã. E aí ele falou que fez muito exercício, doeu muito, mas no outro dia não precisou ser entubado. A resposta da oração dele chegou. E quantas vezes a nossa resposta de oração também chega? E o que nós fazemos? Esquecemos a nossa resposta e já pedimos de novo. Então, nessa noite eu faço uma pergunta. Você se lembra quantas coisas Jesus já fez por você? Você se lembra quantas coisas que você já pediu e quantas coisas que Jesus já fez por você? Nessa noite eu vou falar só de 3 coisas, destacar 3 pontos, irmãos, que Jesus já fez por cada um de nós, fez por mim e por você. E a primeira delas, Jesus rompeu a barreira do pecado. A primeira coisa que Jesus fez por mim e por você, rompeu a barreira do pecado. O primeiro e talvez o mais fundamental ato de amor que Jesus fez por nós. Se a gente lembrar na história, o pecado entrou no mundo por causa de um homem, por causa de um ato que Adão fez, por causa da desobediência. Olha só, o pecado entra na raça humana por causa de Adão, porque simplesmente não obedeceu. Adãozinho, você pode comer tudo, só não come dessa árvore aqui, do fruto dessa árvore. E ele foi lá e comeu. Mas, quantas vezes, aí eu fico pensando, desobedecer, irmãos, é fácil demais. Nossa, é muito mais fácil desobedecer do que obedecer. Esses dias conversando com um irmão, ele falou assim, não, eu não desobedeço não. Eu falei, irmão, não, criança é que desobedece. Eu falei, pois é, nós somos crianças aos olhos do Senhor. Não, mas eu não desobedeço, eu faço minhas coisas tudo certinho. Eu falei, vamos lá. Só fazer aqui, rapidão aqui. Quem aqui tem CNH? A carteira de habilitação. Ótimo. Não levante a mão. Quem está aqui que dirige, que não tem CNH? Desobedeceu. Quem dirige que não tem CNH já está desobedecendo. Desobedeceu a lei. O Luiz, não, Luiz, contando seu segredo aí, hein? Mas não tá bom não, sabe? E assim, a gente vê o tanto que nós somos desobedientes. Em 2015, eu não passei pela situação, mas só de ouvir o motorista me falar o que aconteceu com ele, minha cara ficou vermelhinha. Em 2014 aconteceu aqui no Brasil a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, trágico 7-1. 7-1. Ninguém nunca esquece do 7-1, né?
Olha só, aí eu estava lá em Fortaleza com um grupo de atletas, e a competição leva a gente para o local o pessoal da organização leva a gente para os jogos, para a alimentação, para o hotel. E aí a gente estava fazendo o deslocamento para o refeitório. E nesse deslocamento, conversando com o motorista, e aí, relações públicas, vamos lá conversar aí, como é que foi? Aí a Copa do Mundo, você trabalhou, teve muita gente de fora, estrangeiro. Nossa, eu trabalhei aqui, eu servi de Uber para uns japoneses. E aí, como é que foi? Falei, não foi muito, a experiência foi muito boa, não. Por quê? Foram mal educados? Não, pelo contrário. Vocês viram o que eles fizeram lá? E aí a gente vê eles sujavam e catavam o seu lixo. E a pergunta é, por que eles catavam? Porque se foram eles que fizeram a sujeira, por que não guarda? E aí ele levando os japoneses para o hotel deles, e aí, lombada, quebra-mola. E aí que ele tem, vai e para, um japonês, através do intérprete, pergunta para o motorista, o que é isso? Ele fala, lombada. Quebra-mola, redutor de velocidade. E aí ele fala assim, aqui no Brasil não tem placa, não? Ri mesmo, irmã. Aqui no Brasil não tem placa, não? Eu falei, placa tem demais, lei tem demais, mas a gente não cumpre. É necessário que a gente pegue Cidade de Rio Verde, anda a 50 km por hora, é necessário colocar um pardal. E nós brasileiros é assim, gosta de gastar combustível. Que vem a 80, chega em cima, freia, queima o pneu, queima o freio. Aí passa de 50 e acelera. E mano. Além de tudo, não gosta do dinheiro, porque gasta combustível, gasta pneu, gasta freio. Aí chega lá na frente, tem um par aí, tem que frear de novo. Nós somos assim. E depois ainda fala, a indústria da multa. Se a gente andasse dentro do limite de velocidade, não precisava dos pardais. Desobediente. E olha que eu estou falando de coisa simples, lei de trânsito. Outra desobediência que a gente gosta de fazer aproveitando lei de trânsito. Tem pai que vai e ensina seu filho a dirigir, menor de idade. Crente ensinando seu filho a dirigir. Está desobedecendo. E aí o menino pega, e a gente na escola ouve isso demais, o menino aprende de, não, dirige melhor que eu. Beleza, mas ele não tem habilitação. Beleza. E aí o menino pega o carro escondido, bate o carro. Mas ele pegou escondido. Mas quem ensinou a dirigir? Então são tantas coisas, e olha que eu estou falando um exemplo simples de CNH. E aqui dentro da igreja, quantas vezes alguém vem perguntar uma opinião para a gente, vem consultar, mas já chega com a sua opinião pronta. E aí muitas vezes eles querem ouvir, não, eu concordo com você, pastor. Não, se a gente não fala aquilo que quer, ofende. Fica ofendido, desobediente, nós somos rebeldes. Mas olha só, Jesus rompe a barreira do pecado. Jesus rompe a nossa desobediência. Jesus rompe tudo aquilo que a gente faz de ruim. Ele leva consigo na cruz. E agora ele fala o seguinte, olha só, a partir de agora, essa barreira que existia entre entre nós e Deus não existe mais. O muro que estava levantado não existe mais. Agora, Jesus fala para nós, nesta noite, através da sua cruz, que nós estamos reconciliados com Deus Pai Todo-Poderoso. Olha que maravilha, irmãos. Olha que coisa fantástica Jesus fez por nós. E muitas pessoas não reconhecem, não dão valor para o que Jesus fez. Muitas pessoas querem, não quero saber desse Cristo que vocês pregam, não. Do Cristo da cruz, do sangue de Jesus. Então, primeira coisa, Jesus rompeu a barreira do pecado.
Quem souber os 3 pontos, no final o pastor Francisco vai dar um pix de R$1, hein? E pastor, você está enrolado, hein? Tem muita gente aqui para você dar R$1. Aí o pastor, já falou, vai anotando aqui. Vamos lá. Então, primeiro, Jesus rompeu a barreira do pecado. Segundo, ele garantiu o acesso direto a Deus. A morte de Jesus na cruz vai garantir o acesso direto, nosso acesso direto a Deus. Antes, o acesso à presença do Senhor, ela tinha que ser, ela era limitada e era ela mediada. Como assim, pastor? O templo tinha um véu e não poderia passar. Somente quem podia passar eram os sacerdotes que iriam fazer o sacrifício. Além de tudo, o acesso a Deus era mediado pelos sacerdotes. E aí, Jesus vem e rompe a barreira, rompe o véu que separava. Tem até a musiquinha, né? Não vou cantar, porque senão os irmãos vão sair correndo aqui. Mas o véu que separava já não separa mais. Olha só o que Jesus fez. É mais ou menos assim. Nós estamos lá na empresa, tem um punhado de gente acima da gente, a gente precisa de falar com o chefe direto, aí fala com um, que fala com o outro, que fala... E aí, o que Jesus faz? Olha, não precisa disso aqui mais não, pode me falar direto comigo. Jesus vem, essa ligação, ele é a ponte agora. Olha só, põe para mim aí, 1 Timóteo 2,5, por favor. 1 Timóteo 2,5. Olha só, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é a nossa ponte agora para Deus. A morte de Jesus nos garantiu o acesso direto a Deus. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador. É ele agora que vai nos garantir o acesso livre a Deus. Sabe? Então, irmãos, a gente tem que entender que Jesus está aí para que a gente possa estar ligado a Deus. E é muito difícil, nossa, é caro, o preço já foi pago. A graça de Deus é de graça. Porque se nós fôssemos pagar, eu tenho certeza que ninguém teria coragem de fazer o que Jesus fez. Olha só o que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por mim e por você. E agora o acesso a Deus está fácil. É somente através da nossa fé. Somente através da nossa fé. Sabe o que é mais interessante ainda? Jesus nos dá um novo status. Olha só quantas coisas Jesus fez por nós. Nós agora, João 1,12. Põe aí para mim, por favor, Luiz. Ficou até branquinho agora, até pálido. João 1,12. Olha só o que Jesus fez por nós. Mas todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. A palavra aqui, todos. A salvação é para todos. Só que tem uma condição aqui. Tem que receber o Senhor Jesus. A salvação, o plano de Deus é para que todos sejam salvos.
Mas a dureza do coração de muitos não vão aceitar. Muitas pessoas estão com o coração blindado, com a mente blindada, e não aceita que Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue por mim e por você, que rompeu a barreira do pecado. Tem muitas pessoas que não aceitam. Sabe, irmãos, então olha só, nós somos, em Cristo Jesus, nós temos um novo status, nós somos adotados por Deus. A graça do Senhor, ela é de graça. Quanto privilégio nós temos. Nós não precisamos mais de intermediários, nós não precisamos mais de Paulo, João. Nós temos o livre acesso ao Senhor Jesus. Muitas vezes, a gente pode até ficar constrangido, porque, como nós somos pecadores, mas mesmo assim, como Jesus ensinou para a gente, entra no seu quarto, fecha a porta e ore. Deus está ali com você. Deus vai estar ali ouvindo os seus clamores. Deus vai estar ouvindo, sabendo das suas dificuldades. Mas eu preciso de falar para Ele. Nós precisamos de externalizar para Ele as nossas dificuldades. E prepara, irmãos, toma posse, que Jesus vai entregar a sua bênção. Toma posse, recebe. Porque o que acontece? Não adianta também eu chegar na presença do Senhor e jogar, e não quiser ouvir o que Jesus tem para falar para você. E isso eu estou tentando aprender, ouvir mais e falar menos. Mas é difícil. É difícil. Né, irmã? Mas nós temos que aprender. Olha só, então nós não precisamos de intermediários. Quão privilégio é para todos nós o sacrifício que Jesus fez. Que privilégio é esse, o que Jesus fez por mim e por você. Então, primeiro, Jesus rompeu a barreira do... Isso, um de cada vez, sem briga. Vamos lá? Vamos, para não dormir. Jesus rompeu a barreira do... Ótimo, bom. Segundo, Jesus garantiu o nosso acesso direto a... Ixi, parece que dormiram. Lá, Jesus garantiu o nosso acesso direto a... Ótimo. E terceiro, e assim, não menos importante, mas Jesus nos deu uma vida nova. Quão maravilhoso foi o que Jesus fez por nós. Jesus nos deu uma vida nova. Olha só, irmãos, o que Jesus fez. E aí, eu acredito que muitos de nós, ao se converter, já aconteceu algumas coisas. Primeiro, aqueles que se diziam amigos nossos, some. Mas olha que maravilha, Deus nos deu os irmãos. Para que se a gente chorar, a gente tem para quem chorar. Nós temos pessoas agora na fé que a gente pode confiar. Olha só, mas eu acredito também que todo mundo já ouviu aí que agora se diz crente. Cadê? Porque cadê onde essa vida mudou? Você é crente? Por que você está passando dificuldade? Aí eu lembro da música do irmão Lázaro, né? Se tu é crente, porque passa fome. Irmãos, eu não vou cantar. Se eu cantar, vocês saem correndo. Oi? O que é, irmão Rogério? Então, olha só. Mas que vida nova é essa que Jesus nos dá? Por acaso é uma vida sem problemas? Sem dificuldades? Vão a cruzeiro, tranquilo? Põe para mim aí João 16, 32, a gente vai ler o 32 e 33.
João 16 é interessante, irmãos, que Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos. E ali ele vem conversando, falando com seus discípulos. E aí, no finalzinho, ele fala isso aqui, ó. Eis que chega a hora, já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Volta para mim no 32, por favor. Olha só. E aí eu fui refletir sobre esse texto, sobre esses 2 versículos. E trazendo para aquilo que Jesus fez por mim. Olha a conclusão que eu chego. Muitas vezes nós vamos estar só. Muitas vezes a gente pode estar no meio de muitas pessoas, mas mesmo assim nós estamos nos sentindo só. Mas olha o que Jesus fala. Se você tem Jesus no seu coração, olha o que ele te fala. Não estou só, porque o Pai está comigo. A mesma coisa, você tem Jesus, Ele te ligou a Deus novamente. Você não está só, o Pai está com você. Não esqueça disso, amados irmãos. Está sofrendo, está com dificuldade. Você não está só. Jesus está com você. O Pai está com você. Não esqueça disso. A gente não pode deixar cair no esquecimento de que Jesus está conosco. E aí é muito engraçado, porque Deus está conosco nas dificuldades, mas também está nas bonanças. E muitas vezes nós só lembramos de Jesus nas dificuldades. Quantos está passando por algo muito bom, se lembra de agradecer ao Senhor? Certa vez eu ouvi uma história de um sábio chinês. Ele deu para um rei, pastor Francisco. E ele deu um livro que tinha 2 páginas. E ele falou para o rei: olha, você vai ler quando você estiver passando por pior momento da sua vida. Você abre esse livro. E aí acontecem muitas coisas ruins no reino dele, e ele se lembra do livro. E aí ele falou: olha, quando for ruim, você vai ler, e quando for bom, você lê a outra. Ele vai lá e abre a primeira página. Estava escrito: isso vai passar. E depois de muito tempo, de novo, as coisas ficam muito bom. Já tinha passado a dificuldade. Estava tudo mil maravilha. Ele lembra de novo do livro. E aí ele vai lá ver. O que estava escrito? Isso também vai passar. A dificuldade não vai ficar a vida inteira com você, não, irmão. Mas como também a maresia não vai ficar a vida inteira. Jesus fala por nós, para nós aqui. E olha só, continuando aí, 33. Olha o que Jesus fala para a gente. Ele fala isso para os apóstolos e fala para a gente nessa noite. Por que ele está falando tudo isso? Porque para que a gente tenha paz. Mas sabe onde que nós vamos encontrar a paz? Nele. A paz que nós vamos ter é em Cristo Jesus. No momento da dificuldade, eu não sei vocês, mas às vezes na hora que a gente está muito angustiado, que a gente entra, que a gente consegue tirar um tempo com o Senhor, a gente naquele momento dá até uma paz. Então a paz que nós estamos procurando tem que ser a paz em Cristo Jesus. Não é paz em homens, não é paz em nada. E o que é melhor? Jesus fala para mim e para você nessa noite: tenha bom ânimo,
eu venci o mundo. Sabe o que eu vi nesse texto aqui, irmãos? Que nós temos que andar com o vencedor. E quem que é o vencedor? É Jesus. Nós deixamos de andar com Jesus para andar com qualquer um. E nós deixamos de andar com o vencedor para andar com qualquer um. Jesus fala para a gente, olha, ande comigo, que a vitória é certa. Apesar da dificuldade, a minha vitória é certa. Você pode chegar lá na sua estadual e perder, mas você já ganhou porque você está comigo. E quantos de nós esquecemos disso? Nós precisamos de lembrar que nós estamos andando com o vencedor. E aí, olha só, Jesus, então, vai falar, a gente vai ter dificuldade? Vai. Porque ele teve dificuldade. A dificuldade que nós enfrentamos não é nada perto daquilo que Jesus passou. E mesmo assim, ele venceu o mundo. Não podemos esquecer daquilo que Jesus fez por nós. E é interessante, amados irmãos, que Jesus vai trazer uma vida nova para nós, uma reforma moral, uma reforma espiritual. Jesus vai trazer para nós tantas coisas que a gente não pode escrever, porque se a gente fosse escrever não caberia em todos os livros do mundo. Se a gente parar e fazer uma breve avaliação, e isso assim a gente reflete tantas vezes, eu já parei para pensar tantas vezes, quem sou eu agora e quem eu era antes de Jesus? Jesus mudou a minha vida. Jesus precisou me tirar de Goiânia, me trazer para Rio Verde, conhecer minha linda esposa, ter 2 filhos lindos, me converter. Se falar para vocês, quem me vê hoje aqui, falando a palavra do Senhor, 25, 30 anos atrás, não sabia quem que era, excomungava crente. Olha o que Jesus fez. Hoje dou aula no CTBAN. Quantas coisas Jesus tem feito por mim e quantas coisas Jesus fez por você? Faça essa análise. A hora que você achar que Jesus não está aqui, se Jesus esqueceu de você, não deixe que isso entre na sua cabeça. Porque na dificuldade Jesus fala, a gente falou aqui, eu estou com você. Você está na dificuldade, mas você já venceu, porque eu venci o mundo. Mas também lembre-se de Jesus na alegria, porque Ele também está lá com você. Então, amados irmãos, uma nova vida é uma vida para todos que creem em Jesus. Amém? Que a gente nunca esqueça o que Jesus fez por nós. Nessa noite eu falei só de 3 coisas que Jesus fez por mim e por você. Nessa noite eu só falei que Jesus rompeu a barreira do pecado. Só falei que Ele nos deu acesso direto ao Pai Todo-Poderoso, que nós não precisamos mais de intermediários. E falei que Ele nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Que essa palavra fique no coração de cada um. Que nós saímos daqui com a certeza de que Jesus está conosco.
Que nós saímos, que a gente sai, a hora de sair daqui, não esquecemos das maravilhas que Jesus já fez por nós. Mas não esquecemos também que Ele faz nos dias de hoje e que Ele fará até a sua volta. Amém? Vamos orar? Fechar nossos olhos. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos. Obrigado por todas as vezes que o Senhor ouve, mesmo sem responder às nossas orações, nós temos a certeza que o Senhor está ouvindo. Obrigado, Jesus, pelos momentos de dificuldade, pelos momentos que a gente acha que nós estamos sozinhos, que o Senhor ali está conosco. Obrigado, Jesus, pelos momentos de dificuldade, por quando a gente está sofrendo. Se a gente está na multidão, você nos acha lá no meio e fala para a gente: levanta, anda, toma a tua cama e anda. Ô Jesus, como nós somos ingratos com o Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor tem misericórdia de nós. Pai amado, nessa noite tão especial, que a gente está indo para a nossa casa, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, sempre, mesmo nos momentos que a gente resmunga. Oh, Jesus, que o Teu amor, ó Pai, nunca se afaste de nós, que nós nunca possa perder, Senhor, o foco no Senhor, que a gente sempre esteja, ó Pai, alinhado, que a gente sempre esteja andando com o Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. Como foi dito nesta noite, o Senhor é o vencedor. E nós precisamos de andar com o Senhor, porque o Senhor venceu o mundo, e eu também quero vencer o mundo, ó Pai. Ó Papai, obrigado, Jesus, obrigado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Vai na paz, irmãos. Glória a Deus.